Então, uma respiração boa, assim, pra ativar a voz, já que a gente vai comunicar com os humanos. Deixa o ar sair fazendo uma pressão, assim, aqui no diafragma e no estômago. E depois, primeiro com os lábios e depois com o som. Acho que já tá. Quando foi que você se deu conta que tem uma deusa aí dentro de você? Eu me dei conta recentemente. Eu já venho fazendo um trabalho de descoberta e de encontro, reencontro com essa deusa, né? Caminhada longa. Exato. Mas ela se aproximou realmente mais recente, assim. Foi numa vivência que eu fiz com PNL. E era uma vivência que a pessoa tinha que criar uma história relacionada a certos temas que você falava ali, né? E era algo mais espontâneo e natural, assim, nada muito elaborado. E aí elas criaram uma história falando de uma deusa da África, que essa deusa saía por aí voando e que essa deusa, na verdade, ela sempre existiu dentro de mim. Às vezes a gente precisa ouvir o outro dizer pra gente, né? Pra gente realmente acreditar e assumir. Mas cada dia que passa eu me olho no espelho e vejo e me conecto cada vez mais, assim, com essa deusa. Ela é legal, ela tá junto comigo em todas as empreitadas e sonhos e vontades e escolhas que eu tenho. A gente se comunica. E você, Guita, quando que você descobriu essa deusa? Eu não lembro de um marco assim específico, porque esse último ano foi um rebuliço, um monte de coisa nova, foi super bacana, mas eu lembro que a primeira vez que eu tomei mais consciência em relação ao poder que a gente tem, né, como mulher, foi dentro de um workshop no Caixa. E aí eu entrei em contato com o poder que eu tinha em relação à sensualidade, por exemplo. Foi o que me veio lá. Falei, nossa, que responsabilidade, porque a gente tem o poder. Mas mais do que isso foi só um primeiro, né? Bem sutil perto do que é hoje. A gente vai tomando consciência mesmo com o tempo, quando a gente se permite ouvir essa voz interior. Que, cara, a gente pode ir muito longe. Existem várias formas, né? Claro, das mais sutis às mais intensas e mais profundas, elaboradas. Exatamente. O importante é começar. Exato. Opa, é fundamental nos dias atuais a gente conseguir se nutrir e realmente se empoderar, né, desse potencial que habita dentro de nós, né, com essa presença, né, uma presença amorosa e para conseguir sustentar e ressignificar mesmo, né? O nosso processo enquanto mulher e enquanto ser humano aqui, nessa travessia. Então,
sou muito feliz com a minha deusa, olha. Eu lembro também de uma vivência, aí foi num melt. E, cara, eu tive muito forte depois de uma respiração, a visão de que eu realmente tenho como meta nessa vida aí, pra mim ela já tá até cumprida e ela só continua agora. É de quebrar totalmente a corrente dessa ancestralidade de mulheres que baixavam a cabeça, não tinha voz, não tinha opinião, submissas. Isso passou pela minha vida também. Na hora que eu tomei consciência disso tudo, eu não, pera lá, deixa eu me empoderar dessa mulher que tá aqui, deixa eu usar toda essa energia, essa energia sexual, essa energia criativa justamente para isso, pra me firmar, ganhar essa força e bora, o mundo é meu, é isso. Então tem algumas práticas que ajudam muito a gente a despertar isso, mas a primeira coisa é o desejo de sair de uma zona de conforto, de uma zona de sofrimento muitas vezes. Na minha experiência, eu tenho descoberto que, na verdade, enquanto a gente não consegue se satisfazer com nós mesmos, assim, nesse espaço de autoconhecimento, de autoinvestigação, de autocuidado, fica muito difícil a gente encontrar essa satisfação no outro, né? E talvez isso seja uma das raízes também dessa insatisfação que acontece no mundo que a gente vive, né? As mulheres... E é um círculo vicioso nesse caso. Exato. E mesmo essa coisa das emoções, estou falando mesmo de psicossomática, sabe? Talvez se a gente encontra a nossa satisfação pessoal, a gente não fica tão à mercê do sistema, tão refém, né? Das nossas próprias emoções, né? Dos nossos próprios boicotes, né? Sim. Até quando a gente vai lidar com o nosso corpo de maneira desconhecida? Tá cheio de gente que não consegue nem se olhar no espelho direito. Você não tá bem nem com você mesmo, como é que você pode querer estar bem com o outro? Esperar que o outro te faça feliz? Você ainda joga, projeta, cria expectativas. E você com você mesmo? Como é que tá? Né? Como é que é? Aí. E olhar para suas emoções com bons olhos, né? Com sabedoria, porque nos dias de hoje a gente precisa lidar com as nossas emoções, não tem como. O mundo em que a gente vive pede, esse é o tempo, né? Exatamente. Não tem mais tempo de mascarar. O tempo está passando muito rápido, as coisas estão acontecendo na velocidade da luz. Não é possível, até quem tá dormindo tá percebendo que tem alguma coisa acontecendo. Exato. Até aqueles mais desligados, olha... Então, olha o país, olha a situação do país, olha a situação do mundo, né? Exato. Guerras e bicho tá pegando por aí. Então esse é um convite para que a gente... Vibre no amor. Isso, aumente a nossa frequência. É muito comum nós vermos homens mais empoderados, a ponto de serem machistas muitas vezes, e muitas mulheres submissas. Pela cultura, pela educação que recebeu, pelas crenças limitantes que carrega. Então chega, né? Tá na hora de se empoderar realmente da própria energia e aprender a conduzi-la para transformar, trabalhar todos esses aspectos que ela sente que tem que desenvolver na vida. Falando assim parece difícil, mas não é, né? Não é. Não é. E também tem uma coisa, o homem ele tem essa maneira de se mostrar empoderado, mas o homem também tem as suas questões. Total. Né? Muitas vezes essa é uma máscara que ele veste. Exato. Também pela cultura, pelas crenças que ele recebe, pela cobrança. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é um convite para que todo mundo, né, tire as máscaras, homens e mulheres, feminino e masculino, olhem para dentro de si, né, e se reconectem com esse potencial, né? Exatamente. E aprenda a utilizar essa energia sexual, né, de uma forma mais criativa, mais abundante. Reconhecer as nossas potencialidades e usar
as nossas potencialidades ao nosso próprio favor e também poder contribuir, né, no processo dos outros, no processo de quem nos busca, né, ou mesmo no processo das pessoas que estão ao nosso redor, que sejam amigos ou família. Todo mundo pode beber disso, né, porque estamos falando de uma fonte abundante de vida, estamos falando de energia Kundalini, estamos falando de energia vital, estamos falando de energia essencial, estamos falando de energia sexual. Que se transforma em amor, que se transforma em poder pessoal, em autoestima, coragem. Então, toda mulher precisa entrar em contato realmente com essa energia. Na verdade, todo ser humano.